famílias, aos casais, à igreja, e me surpreendeu porque no domingo à noite estava lá eu me preparando para pregar, e aí alguém disse: o Rafael está aí. Eu disse: olha que bênção. Então Rafael estava conosco no domingo à noite. Rafael, esposo da Elineide, estava lá com a gente e pôde compartilhar conosco do que Deus estava fazendo. Eu até brinquei com a igreja, disse: olha, a Igreja Batista do Jardim Tarumã mandou um fiscal, porque lá eles estão sem pastor, e diz assim: caso vocês quisessem me convidar, então ele já veio de fiscal para não deixar, né? Eu espero que seja assim, né? Mas a alegria de estar com vocês, estivemos lá no sábado, no domingo, ministrando, foi um tempo de saudade. Lá eu casei, lá eu tive a primeira filha, que foi a Larissa, e aí depois de lá que a gente veio para o Jardim Mar e depois para cá. Mas foi um tempo de matar a saudade dos irmãos e compartilhar ali de Deus com a igreja do Senhor Jesus, que está passando por um renovo, um momento de graça de Deus sobre a vida da igreja, apesar deles estarem sem pastor e querendo um pastor para assumir a igreja lá. Orem por eles e ajudem eles nessa oração. Antes de ler um texto com vocês, quero lembrar que dia 19 de julho nós teremos a nossa feira missionária. Alguns PGMs já assumiram um compromisso de embarcarem com algumas barracas, outras ainda precisarão assumir esse compromisso, mas nós já temos a barraca do arroz carreteiro, nós já temos barracas outras também, mas convocamos aí todos os líderes dos PGMs a se manifestarem lá nos nossos avisos, nos nossos contatos, para nós organizarmos aí na nossa feira missionária e levantarmos os recursos em prol de missões, missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais e missões locais. Então orem para que Deus nos dê as condições aí de mandarmos uma boa oferta para as nossas missões. Lembrando disso, não sei se eu estou esquecendo mais alguma coisa, mas eu acho que é só isso, né, Jéssica? Lembrando desse compromisso com os amados. Abram suas Bíblias, conforme nós havíamos prometido. Peço perdão, porque eu disse que ia pregar na semana passada e esqueci da agenda de Mundo Novo. Então ficou para essa semana o nosso compromisso de Êxodo, capítulo de número 30, do verso 1. E aí a gente pode seguir até numa outra sequência com os irmãos, do verso 34 ao verso 38, mas podem deixar lá aberto, não tem problema, desde o verso 1, Êxodo 30, do verso 34 ao verso 38, e depois logo em seguida o livro de Levítico, capítulo de número 6, do verso de número 8 até o verso de número 13, acharam? Está na projeção aí também, os irmãos podem nos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isto faça incenso perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para o seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. Levítico, capítulo 6, do verso 8 ao verso 13, diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser
apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o colocará ao lado do altar. Depois despirar as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ricardo já orou conosco, mas eu quero orar com vocês, pedindo que Deus nos use como instrumento seu, e abra o nosso entendimento para ouvirmos apenas a voz do Senhor, e tire todas as outras vozes, como nós acabamos de cantar. Deus, estou aqui na dependência do teu Santo Espírito, e queremos estar assim, para transmitirmos a tua palavra, aquilo que o Senhor tem guardado em meu coração e compartilhado, para compartilhar com a tua igreja nesta noite, e sejamos todos nós edificados, ministrados pela palavra que vem do Senhor. Amém, amém. Hoje pela manhã, pastor Wilson falou da Patagônia, e lá teve um fogo aceso, né, pastor Wilson? Um fogo que não se apagou até a hora de vocês virem embora, o fogo do churrasco, né? Ele contou da apresentação das crianças, de tudo, que nos representou lá. Ele só não pôde comer no meu lugar, porque aí não tinha como, né? Mas com certeza havia lá um churrasco delicioso, maravilhoso, comemorando o aniversário da Patagônia. Tivemos aqui pela manhã também a nossa escola bíblica dominical, e tivemos a apresentação de muitas crianças. A igreja estava cheia lá em cima, né? Então foi um momento gracioso e precioso também. Mas aqui nós queremos partilhar com os irmãos sobre o fogo que nunca deve se apagar, o fogo que não cessa, que não se apaga. Nós compartilhamos momentos preciosos como igreja, por esse tempo, por esses dias, pela época do aniversário da igreja, e devemos buscar, e ainda faz parte o nosso tema, vivendo o avivamento. É nosso desafio para esse ano, vivermos o avivamento de Deus em nossas vidas, e este fogo não deve se apagar. Para começar, a gente pode ilustrar dizendo o que a gente compartilhava sempre quando conversávamos com alguém desigrejado, alguém que queria viver sozinho a sua vida cristã, sem o compromisso de viver em comunidade como igreja de Cristo Jesus. A gente sempre diz que uma lenha só não faz fogueira, é preciso muitas lenhas para fazermos uma fogueira. O máximo que pode acontecer com um tição só, tentando fazer fogueira, é com o tempo ele apagar, e aí ficar metade queimada e metade sem queimar. Vira, na verdade, o que a gente chama de um tição, né? E a Bíblia até ilustra isso. Nós precisamos, como servos do Senhor, vivermos como uma fogueira, vivermos juntos, como igreja do Senhor Jesus, reacendendo esse fogo de Deus em nós. Quando a gente fala de fogo, é bem interessante, porque nos vem a ideia dos 4 elementos da natureza. Vocês se lembram quais são os 4 elementos? Água, vento, o ar, terra e fogo. Mas um desses elementos precisam dos outros para acontecer. O fogo, por exemplo, nós temos um segurança do trabalho aqui, que isso acontece, não é assim? Precisa às vezes do ar, simplesmente, eu não sei, o Emerson aqui, caminhoneiro, carregando uma carga de algodão, já pensou? Se ficar uma brechinha
ali e o ar começar a passar pelo algodão, vai pegar fogo, né, Emerson? Pega fogo na carga, só por causa do ar e causando um atrito no algodão, vai incendiar a sua carga. Por isso ela precisa estar bem protegida. Desses 4 elementos, o fogo tem sido o elemento, depois de descoberto pelo homem, por Deus assim, mas ele tem sido um elemento essencial para a nossa subsistência. Ele, como elemento para nós, ele nos ajuda a manter o alimento saudável, cozido, bem feito, para saciar a nossa fome. Mas o fogo de Deus é diferente do fogo produzido, humanamente falando, ou causado por um raio, por qualquer uma destas coisas. O fogo de Deus no nosso coração, ele é promovido e age pela ação do próprio Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, e isso arde o nosso coração. Vocês ouviram o pastor Geiso pregando na semana passada sobre os discípulos do caminho de Emaús, quando ele dizia, e ardia o nosso coração. O fogo de Deus, essa ação de Deus, o mover de Deus na nossa vida, isso acende a nossa alma, queima a gente por dentro, move o nosso ser inteiramente a vivermos na dependência de Deus, a buscarmos as coisas de Deus, a querermos as coisas de Deus. É sede, é fome, é fogo que arde dentro de nós. Essa chama nos leva a vivermos uma comoção, uma devoção, um entusiasmo constante, que a gente não pode perder. É na ilustração do texto que a gente viu, a chama não poderia ser apagada. Aqui a ilustração, para a gente entender o contexto do texto, muito obrigado, Carlos, é a representação dos sacrifícios, e os sacrifícios eram feitos a priori no tabernáculo. O tabernáculo, aquela construção feita para viver no meio do arraial do povo hebreu, enquanto eles peregrinavam no deserto, com todas as características peculiares, ordenadas por Deus, e dentro dela havia alguns elementos. Quando alguém entrava, estava lá o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Em seguida havia uma bacia de bronze, que servia para a purificação. Saindo do pátio, eles entravam no santo lugar, e no santo lugar haviam 3 elementos presentes. De um lado, a mesa da propiciação, onde estavam os pães, chamados pães da propiciação, e toda uma tipificação aqui, manifestando a pessoa de Cristo Jesus, que não nos dá tempo nos prendermos a isso. Do outro lado, do lado esquerdo, havia o castiçal, com 7 pontos luminosos, e esses pontos eles eram importantes, ficavam acesos o tempo inteiro. Em frente, o santo dos santos, ficava o altar do incenso. No texto que nós lemos, nesse lugar, ficava um incensário, com aromas especialmente produzidas para aquilo, e ali o incenso deveria ser aceso, e não poderia se apagar. A fumaça que saía daquele altar do incenso, entrava no santo dos santos, por baixo da cortina, essa era a ideia, e dentro do santo dos santos estava a arca da aliança, com as tábuas da lei e a vara de Moisés, a presença de Deus, simbolizada ali que ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. E esse aroma agradável entrava na presença de Deus, e lhe era agradável, simbolizando aqui o culto e as orações de todo o povo de Deus, as ofertas, as confissões, porque desde a entrada do tabernáculo, quando os sacrifícios eram oferecidos, na verdade ali estava a libação, a oferta pelo pecado, e a entrega de uma vida daquele que levava o animal, sendo apresentada diante de Deus, pela confissão dos seus pecados. E vocês leem aí em Êxodo 30, e pode olhar antes,
pode olhar em Levítico também, todas as peculiaridades que eram oferecidos os sacrifícios. Oferendas pelo pecado voluntário, pelo pecado involuntário, pelos líderes, pelos sacerdotes, todo mundo era pecador, e todos deveriam se apresentar diante de Deus, e por isso o altar não poderia se apagar, porque eram as ofertas que eram apresentadas diante de Deus. Nesse sentido, o valor do nosso culto, antes da oferta, do sacrifício, no sentido do que fazemos, do que produzimos, estar a nossa vida sendo apresentada diante do altar de Deus. Nós nos apresentamos continuamente, diariamente, pela manhã e pela tarde, na presença do Senhor. Amém? Vocês conseguem entender isso? Dá para visualizar? Pode passar, porque tem uma imagem lá que vai muito bem representar isso. Depois do fogo de Deus, aí nós temos a importância e significado do fogo. Isso, obrigado. Primeiro, o fogo para nós, aí descoberto pelo homem, ele é um elemento indispensável na preparação dos alimentos. Você já imaginou comer uma carne de bode crua? Não dá. Mas uma carne de bode feita ao leite de coco é uma delícia. Não sei se você gosta ou não, mas eu gosto. É muito bom. Você já pensou comer um pernil de carneiro cru? Não é muito bom. Mas um pernilzinho de carneiro assado, temperado de um dia para o outro, colocado um alecrim, um vinho, aí deu água na boca, aí deu fome? Você já pensou comer uma costela de porco crua? Não vai, mas ela bem fritinha, o barbecue assim, aí, oh meu Deus. O fogo, irmãos, é indispensável para poder a gente se alimentar e se alimentar bem, na produção dos alimentos, ele é necessário, e isso pode representar o quanto o fogo de Deus é necessário na nossa vida, né? Também era utilizado para aquecer. Você já pensou, vai chegar essa semana, diz que 7 graus, é isso mesmo, 7 graus, eu estava lá em Mundo Novo e disseram, pastor, ainda bem que o senhor chegou, e o frio já está indo embora, mas irmãos, eu como nordestino, a mão aqui já está gelada, nem está tão frio, os pés, as mãos ficam geladas, mas quem já foi no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, Canela, e aquelas lareiras na época frio, e você lá com um chimarrãozinho bem quentinho, numa lareira, né, com um cachecolzinho, que coisa gostosa para se aquecer, não é? Bom de aquecer. O fogo, nesse sentido, serve também para aquecer o nosso corpo. Imagine como o fogo de Deus é necessário para aquecer a nossa alma, para aquecer o nosso espírito. Quando nós não temos essa presença de Deus, essa chama de Deus acesa nas nossas vidas, ficamos frios, gelados, gelo puro, sem unção nesse sentido, presença de Deus, presença do Espírito de Deus, as nossas palavras ficam vazias no nosso testemunhar. Ele também é um elemento purificador. Muitos vermes e bactérias mataram os homens nos tempos antigos, mas pelo fogo a gente pôde purificar. Na minha época a gente tirava, eu vou confessar aqui, quem nunca tirou um bicho de pé, de porco do pé, aquela coceirinha, mas tinha que tirar. Aí a gente tinha que tirar com espinho, porque se fosse usar uma agulha, tinha que esterilizar. Se não esterilizasse, podia causar uma grande infecção. Quantos homens, quantas pessoas morrem de infecções hospitalares, porque os elementos, os componentes, os leitos, os objetos cirúrgicos não foram descontaminados, não foram esterilizados.
O fogo também serve para esterilizar, purificar, evitar a gente de algumas contaminações. Nesse sentido, o fogo de Deus na nossa vida também nos ajuda a sermos vacinados, esterilizados de todo falso ensino, de toda falsa palavra que não vem de Deus, mas que quer alcançar os nossos corações. Nós somos vacinados, nós fomos preservados nesse sentido. Mas também a Bíblia muito bem apresenta o fogo como um elemento de purificar os elementos outros que existem na natureza, como o ouro, por exemplo. Um ouro, para ser bem puro, ele passa pelo fogo. E a Bíblia diz que a nossa vida também, para ser purificada, deve ser provada, passada como que pelo fogo. O agir de Deus, a vontade de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas, nos levam ao desejo da santificação, da purificação. É necessário, é importante, é indispensável que o fogo de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus esteja em nós. Senão morremos de fome, morremos contaminados e cheios de inverdades, cheios de mentiras, porque o diabo é um mentiroso, é o pai da mentira, que quer nos enganar. Sem a ação de Deus, nós não vivemos uma vida de santificação, de purificação, mas também ele é um elemento apresentado como juízo, e juízo em duas formas. Se você abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver Paulo falando, escrevendo àquela igreja: eu não pude falar a vocês como homens, mas como a meninos. Eles estavam divididos entre Apolo, entre Pedro, entre Paulo, entre os líderes dele, e aí ele vai dizer: uns semeiam, uns pregam o evangelho, e o fundamento é palha, madeira, é isso e aquilo, mas no dia do juízo de Deus, isso vai ser revelado. Então os pregadores diversos do evangelho, um dia, todos nós teremos que prestar conta diante de Deus, daquilo que nós estamos ensinando e ministrando à igreja de Cristo Jesus. Se os fundamentos não são os fundamentos da fé, se o que tem sido ensinado não é o ensino de Jesus, Deus vai nos chamar a conta disso. Mas também ele vai dizer que é parte do juízo divino. No dia final, Mateus capítulo 3 também, quando ele fala ali de João Batista, no dia do batismo: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo de Deus, e ele terá a sua pá, e separará o trigo da palha, e a palha há de ser queimada. Esse sentido do fogo também traz o juízo de Deus. O juízo, nesse sentido, é o da purificação, é o da restauração, é para mostrar o que é falso e o que é verdadeiro, o que pertence e o que não pertence a Deus. Então a chama de Deus, o fogo de Deus, também nos leva a essa consciência do juízo, que nós todos teremos que prestar contas diante de Deus. Voltando para o texto, e aí a gente vem de Êxodo e de Levítico: consumia os sacrifícios no altar. O sacerdote tinha incumbência de apresentar os homens e seus sacrifícios diante de Deus. Naquela condição, eles eram os mediadores entre Deus e os homens, na apresentação do seu culto, da sua oferta e do seu sacrifício. E eles tinham a responsabilidade de manter o altar aceso. Você já pensou? No momento em que alguém chegasse para oferecer o seu sacrifício e não tivesse fogo no altar, como é que iriam ser ofertadas as ofertas trazidas ali, fossem elas de animais ou fossem de cereais? Como elas seriam apresentadas diante de Deus? Como que elas seriam consumidas? Como que Deus ia aceitar algo que não tinha sido
queimado no sentido para subir o incenso, subir o cheiro, se tornar agradável ao Senhor. Então, hoje, nós entendemos que todos nós somos sacerdotes. Eu não medio vocês diante de Deus. Nós temos um sumo sacerdote que é Cristo Jesus. E Ele em nós mantém essa chama constantemente acesa. A presença do Espírito em nós nos mantém constantemente acesos. A qualquer hora, nós podemos nos apresentar diante de Deus, para adoração, para oração, para culto. Nessa expressão coletiva vivemos, mas saindo daqui, o nosso culto permanece, a nossa adoração permanece, seja lá na minha mesa em volta, seja no meu escritório, seja em qualquer lugar, lá no seu serviço, o tempo que você se apresenta diante de Deus, esse altar está pronto para você ofertar-se diante do Senhor em sacrifício, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não espere ser só no domingo, não espere ser só no sábado, uma vez por mês para os homens, uma vez por mês para as mulheres, na sexta-feira. Não espere ser só na quarta-feira no PGM, seja todos os dias, de manhã e à tarde. Essa é a ideia de começarmos o dia com o Senhor e terminarmos o dia com o Senhor. Queimava o incenso, aí nós já explicamos, além do altar do holocausto, havia também o incenso no altar do incensário ali, onde eram ofertados. Esses dois lugares, aliás, todos os lugares do santo lugar, tinham que estar lá os elementos contínuos, o pão, o candelabro aceso, o altar do incenso aceso, e lá na entrada, também o altar do sacrifício aceso. Tudo tinha que estar pronto, para que Deus pudesse receber as nossas oferendas, o culto, a adoração, a confissão diante do Senhor. Você consegue entender que mesmo quando a gente está coletivamente como igreja, o culto tem uma simbologia, um significado? Quando a gente chega e se apresenta diante do Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer, agradecer. Quando você chega e entra entendendo que aqui é o altar do Senhor, é o tabernáculo do Senhor, é onde Deus fala com você, e pode ser nos outros lugares também, mas aqui na expressão coletiva, a primeira coisa que nós fazemos é agradecer ao Senhor. A segunda coisa que nós fazemos é confessarmos ao Senhor, impor as nossas mãos lá no animal e confessar os pecados para que ele fosse morar. Também diante do altar do Senhor, nós nos apresentamos confessando os nossos pecados. Pastor, eu não pequei essa semana, então eu cheguei no culto, nem confessei os meus pecados, e vou apresentar o meu culto a Deus. Eita misericórdia, porque antes do canto, antes da leitura bíblica, antes de qualquer coisa que eu vá fazer, Deus está muito mais interessado na minha vida, no meu relacionamento com Ele, na minha intimidade com Ele. Então eu chego, agradeço e confesso. Oh Pai, misericórdia, essa semana, hoje, domingo, comi demais, Senhor, pequei, fui glutão. Por que você pôs a mão na cabeça, Rodrigo? Senhor, passaram uns pensamentos na minha cabeça, jogou Palmeiras e Flamengo, eu xinguei o fulano, oh Deus, me perdoa, e vai dizer que não xinga, e a gente faz tanta coisa, e chega diante da presença de Deus, e nem se apresenta em confissão. Primeira coisa que o
adorador chegava diante do altar, ele tinha que colocar a mão sobre o animal, dizendo: eu estou transferindo toda a minha culpa, todos os meus pecados. Transferindo a minha culpa, o sacerdote imolava o animal e derramava o sangue, o sacrifício. A minha vida é um sacrifício vivo, santo, e eu tenho que me apresentar assim, morrendo, para que Ele possa viver em mim. Então essa expressão do incenso, do que era apresentado ao Senhor, o cheiro, a fumaça, era aceita por Deus. E imagine, um lugar onde os animais eram imolados constantemente, muitos sacrifícios, sangue, carne, churrasco, coisas que eram trazidas, havia um cheiro, um mau cheiro. Mas quando você entrava na presença, estava lá o incenso aromático, tirando todo o cheiro, todo o fedor, tudo aquilo que não era agradável. E o que subia às narinas de Deus nesse sentido, era algo agradável. Os nossos pecados são fétidos, as nossas culpas fedem diante de Deus, desagradam a Deus, é abominável aos olhos de Deus. Mais uma vez apresentado diante de Deus em confissão, em culto, em sacrifício, vivo, santo e agradável, Deus aceita a nossa oferta como um cheiro, como um aroma suave. Essa é a ideia de que Deus se agrada do nosso culto, Deus se agrada da nossa vida, Deus se agrada da minha vida, Deus se agrada da sua vida, Deus se agrada do que você está oferecendo. Senão Deus não se agrada do que você está oferecendo. A gente tem muito bem essa ilustração no culto de Caim e Abel. Às vezes que o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, e aí nós temos alguns exemplos, que quando os sacrifícios estavam sendo colocados, nem precisou de fogo produzido por homem, nem o sacerdote precisou incendiar, porque Deus dos céus desceu fogo e consumiu todo o altar, consumiu todo o sacrifício. Então a própria ação de Deus, consumindo, queimando, fazendo tudo o que era necessário. A gente tem alguns desses exemplos, Gênesis capítulo 15, verso 17, se você ver lá, tem o sacrifício de Abraão, quando então Deus consome o altar, o sacrifício que estava no altar. Na dedicação dos sacerdotes e do altar também, Levítico capítulo 9, quando no tabernáculo foi feito a oferenda dos sacrifícios, Deus consome o sacrifício. No episódio do profeta Elias, com os profetas de Baal também, mesmo havendo água, Deus desceu fogo do céu e ali consumiu. Na dedicação do templo, em 2 Crônicas capítulo 7 também, com Salomão, o templo se encheu da presença de Deus. E mais os outros elementos que estão presentes nesse culto, as cinzas, depois que a oferenda era feita, queimado tudo, irmãos, isso levava tempo. Você já tentou queimar cabeça de boi? Não é 30 minutos não, irmão. Você já tentou queimar pé de boi, canela de boi? Tudo era apresentado no altar, a lenha, queimava tudo, esperava-se queimar tudo, virava cinza. Eu tentei queimar, por isso que não ficava o couro, tirava o couro, tirava todo o couro, e aí depois oferecia. Uma vez eu tentei queimar um boi inteiro, calma aí, não era crueldade não, o boi morreu, e eu não quis deixar ele no quintal lá, eu disse, vou pôr fogo nesse boi, levou 2 dias, eu jogando fogo nele lá, e o couro ainda ficou engruvinhado lá, e ficou lá. Mas aqui tirado o couro, era oferecido tudo no altar, e as cinzas, no final do dia, elas eram removidas, tiradas, limpo tudo, e no final do dia, tudo limpo, ateava-se fogo no altar, e o fogo ficava a noite inteira
e esperando o outro dia. As cinzas podem simbolizar o de ontem. O que você ofereceu ontem, o que você fez ontem para Deus, hoje não serve mais. O que você fez hoje de manhã, hoje à tarde não serve mais. Não tem acúmulo de adoração. Não tem a ideia de que, não, essa semana eu já fiz demais. Eu já fui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado na igreja, domingo eu não vou. Todo dia, irmão, comece o dia na presença do Senhor, termine o dia na presença do Senhor, e se tiver que ser coletivamente, amém. O que eu fiz ontem não serve, é todo dia. Não deixe acabar o fogo, não deixe cessar o fogo do incenso, porque o que é agradável ao Senhor já não vai acontecer, vai aparecer o fedor se não tiver o incenso, se não tiver o aroma suave e agradável, se não nos apresentarmos diariamente diante do Senhor. Aí sim vão se acumulando os nossos pecados, as nossas transgressões, e as nossas iniquidades, e tudo mais. E no fim de semana, no domingo, eu não me apresentei segunda de manhã, não me apresentei segunda à noite, não fiz nada na terça, não fiz nada na quarta, eu chego no domingo à noite, nem me apresento em confissão, e eu digo, Deus aceita a minha adoração, e fala comigo com maravilhas, e faz um reboliço em mim, Senhor, acende a chama. Não vai, irmão, o que pode acontecer, é de vez em quando, Deus, do fogo dele mesmo, chapiscar você de uma vez, queimação, vai lá e dá uma avivada de novo, e aí se você não manter a chama de novo, irmão, começa tudo de novo. É todo dia, não dá para deixar a chama se apagar, senão nós vamos esfriar, ficar esmurecido, desanimado, apáticos. Então, esses elementos fazem parte da nossa vida hoje. À luz do Novo Testamento, nós já temos o sumo sacerdote, temos o sacrifício único e perfeito que foi Cristo Jesus, se ofereceu única e exclusivamente uma vez, já temos livre acesso agora à presença do Santo dos santos, mas a gente tem que se apresentar, a gente tem que se colocar, já não vai ter mais ninguém removendo as cinzas, já não vai ter um sacerdote lá tirando as cinzas, já não vai ter um sacerdote colocando o pão, acendendo o castiçal, acendendo o incenso. Isso quem vai ter que fazer sou eu, quem vai ter que fazer isso é você, porque hoje nós somos sacerdócio real, povo eleito, sacerdócio santo, nós nos apresentamos diante de Deus por meio de Cristo Jesus, e o autor de Hebreus diz que nós devemos fazer isso com ousadia, com intrepidez, nos apresentando diante do Senhor. Irmãos, se a gente não deixa a chama se apagar, se a gente não deixa a chama esmurecer, diminuir, no domingo é uma bênção. Eu não vou querer ficar domingo em casa, nem para assistir o jogo do Flamengo, nem do Real Madrid, nem do PSG, não vou querer ficar tomando chá e pipoca, eu vou querer vir para a casa de Deus, porque o negócio a chama está acesa, eu quero saber o que Deus tem mais para mim, o fogo está aceso, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais, e nesse sentido, insaciável espiritualmente falando, é maravilhoso. Aí Deus diz assim, ei, que coisa agradável, que sacrifício agradável, que oferta agradável, que cheiro suave. Você entende isso? Está vivendo isso?
Está vivendo esse avivamento de Deus na sua vida? Ou você está esperando um movimento acontecer? Acontecer na vida dos outros, acontecer na Igreja Batista no Jardim Tarumã, com os bancos vazios? Não vai acontecer. Isso é busca diária. Isso é vida diária. E a gente conclui dizendo o seguinte: nossa devoção e busca deve ser diária. Quem remove as cinzas e coloca lenha somos nós. Essa lenha, essa chama, é oração, é leitura da palavra, é vida de louvor e adoração. Quem consome o sacrifício e o cheiro do incenso é Deus. A quem nós agradamos? A Deus. A quem eu devo agradar? A Deus. A quem deve se alegrar, ou quem deve se alegrar comigo? Deus. O meu culto, quem se alegra é Deus. A minha oferta, quem se alegra é Deus. Tudo que eu faço, como diz Paulo, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Deus se agrada. Não vamos deixar o fogo se apagar. Devemos nos esforçar e sermos disciplinados para manter a chama acesa em nossos corações. Irmãos, é disciplina. Você já pensou se um daqueles sacerdotes faltasse um dia, deixasse um dia de fazer o que tinha que fazer, e o altar ficasse lá sem? Então, já pensou se você um dia fica sem se apresentar diante do Senhor? Quanto prejuízo para a sua vida, para a vida da sua casa, da sua família, para a vida das pessoas que estão à sua volta, que estão esperando algo de Deus através de você, mas a chama está apagada, o fogo está apagado, e na hora que precisar, não tem. Então, não podemos fraquejar, amém? Vamos nos colocar em pé. Equipe de louvor, canta com a gente de novo, aquele último que vocês cantaram. Que letra maravilhosa. Nós vamos cantar, e depois de cantar nós vamos orar, pedindo que Deus mantenha a chama da sua presença, o fogo da sua presença em nossas vidas acesa, e nós busquemos continuamente deixar esse fogo aceso para que ele não se apague.